Meus irmãos, a mensagem que o pastor Átila acabou de pregar vai ficar no canal da igreja. Então, os irmãos têm a oportunidade e o privilégio de assistir quando quiser essa mensagem, porque ela é muito importante para que todos nós possamos aprender a orar. O pastor Átila falou sobre a disciplina e nós precisamos ter disciplina para construir um hábito de oração. Por isso, nós devemos compreender a nossa responsabilidade na oração. Eu e você precisamos desenvolver uma vida de oração. Eu e você precisamos desenvolver um hábito de oração. E devemos fazer isso não apenas por causa de nós mesmos. Devemos fazer isso por conta da Igreja de Jesus. Devemos fazer isso para que o cristianismo possa ser desenvolvido, para que o reino de Deus possa avançar entre nós, para que a nossa igreja, nossas comunidades locais possam ser comunidades que crescem espiritualmente. Nós temos essa responsabilidade. Se tem algo importante na doutrina protestante, é o sacerdócio universal de cada crente. Na semana passada, a Reforma Protestante fez 505 anos. E nós conhecemos muitas das grandes doutrinas da Reforma. Mas talvez uma das doutrinas mais importantes que foi desenvolvida por Martinho Lutero e que pouco é falado é a doutrina do sacerdócio universal de cada crente. Alguns teólogos chegam a dizer que essa é a principal doutrina da eclesiologia de Lutero. Porque Lutero vem de um ambiente cultural, um ambiente histórico, religioso, em que havia uma divisão na igreja. Existia o clero, aqueles que tinham a responsabilidade de desenvolver espiritualmente, de estudar a Bíblia, de orar, de levar adiante a igreja de Jesus, e existiam os leigos, aqueles então que viviam na dependência do clero. Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, ele veio para romper com isso. Na verdade, a ideia dele era fazer com que nós voltássemos à forma das Escrituras, a forma que nos ensina e nos orienta que cada um de nós somos responsáveis diante de Deus e devemos desenvolver a nossa vida espiritual. Isso não significa que Martinho Lutero era contra pastores, pelo contrário, mas o entendimento que ele tinha, o entendimento bíblico, é que pastores e mestres são dados à igreja para que, então, a igreja possa desenvolver a sua espiritualidade, para que cada um, então, cumpra a sua parte no corpo de Cristo e esse corpo cresça e chegue à plenitude de Cristo, de modo que amadureça e não seja mais levado nem para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. Então, todos nós temos a responsabilidade de crescer espiritualmente, não apenas por conta de nós mesmos, mas por conta da igreja de Jesus. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte. E para crescermos espiritualmente, nós devemos aprender a orar por questões espirituais. Então, o tema da nossa mensagem agora é nos aprofundar na oração. Pastor Átila disse que muitas vezes nós oramos e vamos direto para o pão. E essa é uma verdade. Quantas vezes nós oramos apenas por questões materiais? Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus, ou levantamos as nossas mãos, ou baixamos a nossa cabeça e suplicamos e clamamos a Deus por questões materiais? Agora faça um exercício com você mesmo, um autoexame introspectivo. Quantas vezes você ora por questões espirituais? Quantas vezes você ora por sua igreja? Quantas vezes você ora para que você cresça espiritualmente? Quantas vezes você ora para que o seu coração seja alargado, esticado em conhecimento de Cristo, para que você ore melhor, para que você possa crescer na graça, no conhecimento de Deus? Nós devemos aprender a orar por questões espirituais. E nós vamos ver, então, à luz da palavra do Senhor, uma oração que o apóstolo Paulo fez, em que ele orou pedindo coisas espirituais.
E ele estava num ambiente, numa circunstância, numa situação na sua vida que era legítimo ele orar por questões próprias, por questões pessoais, por questões materiais, mas ele não orou pedindo para ele. Ele orou tão somente por questões espirituais. Ele orou pela igreja de Jesus. Eu quero compartilhar então com vocês esse texto. É o texto de Efésios, capítulo de número 3. Por favor, abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 14 a 21. Os irmãos aí da mídia, pode deixar na século 21, viu? Hoje de tarde eu mudei o texto, lembrando que aqui a gente sempre usou século 21, né? Então a palavra do Senhor diz assim: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina, ó Deus, e nos ajude a compreender a importância de buscarmos o Senhor para o crescimento espiritual de nossas vidas, para o crescimento espiritual da igreja. Nos ensine, ó Deus, a orar por questões espirituais. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós sabemos, meus irmãos, que orar é a única atividade que podemos realizar no reino de Deus sem que nada e ninguém possa nos impedir. Orar é a única atividade que podemos fazer no reino de Deus que ninguém, nem nada, pode nos impedir. Orar é a maior arma que temos contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Orar é o maior bem que podemos fazer às pessoas. Orar é a demonstração visível de uma fé invisível. Orar é a demonstração mais clara de submissão e dependência de Deus. Orar é a via que nos faz estar em audiência com a pessoa mais importante de todo o universo. Orar faz bem à nossa alma. Orar nos faz ser útil ao reino de Deus. Orar nos faz experimentar o Deus imanente, o Deus que está próximo de nós, o Deus que é transcendente, sim, mas também imanente, aquele que está próximo e que cuida de nós. Devemos orar mais e devemos orar com ousadia. Esse texto que nós acabamos de ler é uma oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora com ousadia. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo de como nós devemos orar por questões espirituais. O apóstolo Paulo nos ensina muito com o conteúdo da sua oração e também nos abençoa. Devemos orar como ele orou e também devemos nos apropriar de sua oração. E nesse texto, meus irmãos, vamos aprender que devemos orar, em primeiro lugar, pela igreja. Devemos orar pela igreja. Quantas vezes você ora pela igreja? Quantas vezes no seu dia você ora pela igreja de Jesus que está na terra? Quantas vezes no seu dia você ora pela PIB de Murié? Quantas vezes no seu dia você ora pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Quantas vezes no seu dia você ora pela igreja? Apóstolo Paulo
orou pela igreja de Éfeso. E Paulo orou pela igreja de Éfeso porque ele amava a igreja de Éfeso. Nós oramos por aquele que amamos. E quando nós amamos a igreja de Jesus, nós oramos pela igreja de Jesus. A primeira lição que nós encontramos aqui nesse texto é que nós devemos amar a igreja e orar por ela. O verso 14 diz assim: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Apóstolo Paulo diz que ele se prostra diante do Pai, que ele se ajoelha diante do Pai. E precisamos deixar claro que a Bíblia não sacraliza nossa postura física na oração. A Bíblia mostra pessoas orando de joelho, a Bíblia mostra pessoas orando de pé, a Bíblia mostra pessoas orando deitadas, a Bíblia mostra pessoas orando andando. A Bíblia não sacraliza nenhuma postura física para a oração, mas certamente há uma razão do porquê Paulo se põe de joelhos. Há uma razão do porquê ele escreve que está de joelhos. Há uma razão do porquê Paulo se coloca numa postura física, demonstrando total dependência de Deus. E ele faz isso para que a igreja de Éfeso não desanimasse. Ele se coloca de joelhos diante de Deus para que a igreja de Éfeso não desanimasse. Isso ele diz e deixa claro no verso anterior dessa perícope, antes dessa perícope, no verso 13, ele diz: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa, elas são a vossa glória. Olha que interessante. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Paulo, quando escreve essa carta, ele está numa circunstância extremamente difícil para ele mesmo. Mas ele ora para que aqueles que receberão essa carta não desanimassem por conta de sua prisão. Porque ele não desanima por uma circunstância difícil, mas ele tinha uma preocupação que a igreja de Éfeso, ao olhar para a sua condição, ao olhar para a condição do apóstolo, desanimasse. Paulo então se coloca de joelho para que a igreja não deixasse de cumprir a sua missão, para que a igreja permanecesse firme. Paulo se coloca de joelho para que a igreja permanecesse de pé. Se a gente olhar no deserto, as mãos de Moisés ficaram erguidas para que o povo de Deus vencesse a batalha. Agora Paulo se coloca de joelhos para que a igreja pudesse permanecer de pé. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que a igreja de Éfeso amava muito. O amava muito. Paulo sabia que ele era muito amado pela igreja de Éfeso. O texto de Atos vai mostrar para nós que o apóstolo Paulo, antes de ser preso, antes de ir a Jerusalém, ser preso em Jerusalém, ele chama os presbíteros de Éfeso e vai se despedir desses presbíteros. E quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer que eles se abraçam, eles se beijam, eles se colocam de joelhos em oração. E aqueles irmãos choram muito, sentem extremamente tristes, porque Paulo disse que eles nunca mais veriam a face do apóstolo. Isso está em Atos capítulo 20, versos 36 a 38. O texto diz: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Aquela igreja amava muito o apóstolo Paulo. E certamente foi um choque muito grande para eles saber que o apóstolo Paulo estava preso. É importante que a gente entenda a plantação da igreja de Éfeso para que a gente não perca o choque do que está acontecendo aqui no texto. A Bíblia vai mostrar para nós que Paulo gastou 3 anos na cidade de Éfeso plantando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica hoje onde está localizado o sudoeste da Turquia. A igreja de Éfeso ficava na Ásia Menor. E plantar aquela igreja era fundamental para o cristianismo primitivo. Não apenas por conta da cidade, que era uma excelente cidade para os padrões da época. Éfeso era uma cidade que tinha 200 mil habitantes.
mas era fundamental a plantação naquela igreja, porque aquela igreja serviria como uma base para a expansão do reino de Deus na Ásia Menor. É a partir de Éfeso que a igreja de Colossos é plantada, é a partir de Éfeso que a igreja de Herápolis é plantada, é a partir de Éfeso que a igreja de Laodiceia é plantada. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante para o cristianismo daquele tempo. Era tão importante que ela foi pastoreada por Timóteo. Ela é tão importante que ela foi pastoreada pelo apóstolo João. A igreja de Éfeso teve um membro da igreja ilustre. A mãe de Jesus foi membro da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja importantíssima para o cristianismo daquela época. Paulo passou 3 anos ali plantando a igreja. Mas, por conta de perseguição e tumulto, Paulo tem que sair de Éfeso. E Paulo então decide ir para Jerusalém. Ele faz uma campanha com as igrejas da Grécia, a igreja de Corinto, para juntar donativos, ofertas para a igreja de Jerusalém. E Paulo então desce para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Paulo encontra com Tiago, irmão de Jesus, um homem de oração. Mas Tiago não estava sozinho, ele estava com os presbíteros de Jerusalém. E é interessante, quando Paulo encontra com eles, eles dão a Paulo a oportunidade de contar tudo aquilo que estava acontecendo, as maravilhas que Deus estava fazendo por meio do ministério do apóstolo Paulo. Mas, depois de ouvir o apóstolo Paulo, aqueles homens aconselharam Paulo a fazer um voto a Deus no templo de Jerusalém. Porque os judeus que estavam ali, havia rumores que aqueles homens estavam incomodados com o apóstolo, porque Paulo estava pregando para os gentios. Então havia rumores que Paulo tinha rejeitado a lei mosaica, estava pregando então um evangelho que desprezava a lei. Paulo então aceita o conselho dos presbíteros, vai ao templo para fazer um voto, para mostrar que ele não tinha nada contra a lei de Moisés. Ele vai ao templo dos judeus. E quando ele está no templo, alguns judeus da Ásia Menor, segundo o texto, provavelmente da cidade de Éfeso, reconheceu Paulo no templo, agitou a multidão e pegou Paulo pelo pescoço, pela roupa, levou Paulo para fora do templo, começou a espancar o apóstolo Paulo e eles queriam matá-lo. Mas os soldados romanos interviram, tiraram Paulo do meio da multidão e levaram para a fortaleza. E quando Paulo está chegando na fortaleza, Paulo pede a oportunidade de falar com o povo. Os soldados concedem a Paulo a oportunidade. Paulo sobe a escadaria da fortaleza, diante de uma multidão, e começa a falar, a discursar. E quando Paulo começa a falar, Paulo conta da sua conversão. Paulo fala das maravilhas que Deus estava fazendo pelo seu ministério. E o povo estava em silêncio, ouvindo as palavras de Paulo. Mas aí então Paulo foi dizer que o Senhor Jesus apareceu para ele numa experiência espiritual e o comissionou a pregar aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Quando Paulo diz isso, a multidão começa a gritar: matem esse homem, ele não é digno de permanecer vivo, ele não é digno desta terra, mate esse homem. Paulo então é preso, ele é, como um cidadão romano, ele pede então para ser julgado pelas leis romanas, ele passa por uma série de julgamentos até chegar a Roma. Então, em Roma, ele está preso e escreve essa carta. Imagina o impacto para aqueles irmãos de Éfeso. O apóstolo que eles amavam estava preso por uma injustiça. O apóstolo que eles amavam estava preso porque foi reconhecido por cidadãos, muito provavelmente da cidade de Éfeso. Imagina como certamente essa notícia tinha o poder de desanimar aquela igreja. E Paulo, sabendo disso, ele se coloca em oração. Porque o remédio para uma igreja desanimada é a oração. Não há como nós
reavivarmos uma igreja, reanimarmos uma igreja espiritualmente com armas materiais. Não é possível fazer com que uma igreja cresça espiritualmente, viva verdadeiramente um avivamento espiritual com armas materiais. Não é pelas programações, não são as estratégias, o planejamento. Tudo isso pode ser importante e ter o seu lugar na igreja, mas apenas a oração é capaz de fazer com que um povo receba da parte de Deus um avivamento. E o que é um avivamento? É receber vida outra vez. Avivamento não é uma coisa para descrente. Avivamento é uma coisa para crente. Avivamento é coisa para aquele que já nasceu de novo, mas por conta de alguma razão na vida, na sua caminhada espiritual, por conta de uma circunstância, ele tem enfrentado ou experimentado um esfriamento espiritual. Paulo ora para que aquela igreja não desanimasse. O que nós precisamos fazer é orar. Paulo se impõe de joelho para interceder por sua igreja amada, para interceder por seus irmãos queridos, para suplicar a Deus, para que eles não desanimassem por razão alguma. O importante era que eles ficassem firmes, e por isso Paulo se colocou de joelho. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo estava preso. Ele não poderia pregar na igreja de Éfeso. Ele não poderia fazer as suas viagens missionárias. Ele não poderia abraçar aqueles irmãos. Ele não poderia beijar aqueles irmãos. Ele não poderia estar em comunhão física, presente com aqueles irmãos. Mas algo ele poderia fazer. Ele poderia orar. E ele orou para que Deus pudesse renovar o ânimo, a fé daqueles irmãos. Às vezes nós amamos quando abraçamos. Amamos quando encontramos, mas também amamos quando de joelhos oramos. Muitas vezes seremos impedidos pelas circunstâncias de ir, de abraçar, de estar, mas nada pode nos impedir de orar. E talvez, apenas talvez, ajoelhar e orar por alguém pode ser a maior demonstração de amor que podemos dar para alguém. Por quê? Porque um beijo pode ser falso. Judas, quando entrega Jesus, ele traz Jesus com um beijo. O choro pode ser mentiroso. Saul chorou diante de Davi. Mas ninguém que se prostra diante de Deus e ora por alguém faz isso falsamente. Ninguém que se prostra diante de Deus, aquele que sonda corações, aquele que tudo vê e que sabe das nossas intenções, ora por alguém falsamente. Beije, abrace, chore, demonstre afeto e carinho. Isso tudo é importante, mas acima de tudo ore, se ponha de joelhos, interceda pelas pessoas que você ama. E aqui, meus irmãos, nós devemos amar não só os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos pais, mas devemos amar os nossos irmãos. Devemos amar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a única família que permanecerá para sempre. Isso é extraordinário. Nós acabamos de aprender a oração do Pai Nosso. E nós, quando oramos, chamamos Deus de Pai. Olha como é que Paulo se prostra. Ele se prostra diante do Pai. E Deus é Pai de uma família de irmãos. E nós só se tornamos família porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único filho, para que por meio dele, ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. O unigênito se torna primogênito de muitos irmãos. Ele é entregue para que por meio dele
nós sejamos uma única família. Por isso nós devemos orar pela igreja. E para orar pela igreja, nós devemos amar a igreja de Jesus. Nós sempre oramos por aqueles que amamos, não é verdade? Nós sempre oramos por aqueles que nós amamos. Talvez, se você não tenha orado pela igreja, olhe para dentro do seu coração. Será que você de fato ama a igreja? Será que de fato você ama a igreja? É curioso isso, é tão verdadeiro que a gente sempre lembra de orar por aquele que amamos, e a gente vê isso na oração das crianças. Por exemplo, o Caio, cadê o Caio? Cadê Carla? Ah, o Caio ali. Caio, quando vai orar, parece um mantra, mas é uma oração de uma criança. E ele vai orar e ele pede pelo papai, pela mamãe, pede pela Bela, pede pela Júlia, pede pelo vovô Hermílio, pela vovó do Carmo, pelo vovô Márcio, pela vovó Neia, pede pela Estrela e pelo Alves, são os 2 cachorros. A gente sempre lembra de orar por aqueles que nós amamos. E a igreja faz parte da sua oração. O teu irmão faz parte da sua oração. Essa comunidade local que você chama de sua igreja faz parte da sua oração. Paulo se põe de joelhos para orar pela igreja. Então nós precisamos nos colocar de joelhos diante do Pai em oração para orarmos pela igreja. A igreja será muito mais forte se orarmos mais. Não precisamos de mais programações, precisamos de mais oração. E por que a gente ora muito pouco? É porque nós temos uma ideia falsa de que orar não é fazer nada. A gente diz assim, eu preciso orar e fazer mais alguma coisa. Nossa maior dificuldade de oração reside na ideia falsa de que orar não é fazer nada. Eu tenho que orar, mas agir. Se só orar, nada acontece. Então desassociamos o que falamos com Deus do que fazemos, quando na verdade o fazer será o reflexo, o resultado da oração. Muitas vezes nós não ouvimos as respostas de Deus, porque nós desassociamos a oração daquilo que fazemos. Nos colocamos de joelhos para orar. E quando levantamos, queremos agir e tomar decisões sem se lembrar daquilo que pedimos a Deus e da direção do Espírito Santo. Muitas vezes nós não ouvimos Deus responder. Não é porque Deus não responde, é porque nós não associamos a oração com as respostas de Deus. Porque nós muitas vezes oramos, mas quando as coisas acontecem, achamos que acontece porque nós fizemos. Nós devemos orar pela igreja. Mas não apenas isso. O texto vai dizer que nós devemos orar ao Pai. Verso 14, 15 diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo para nós que o Pai não é Pai apenas da igreja da terra. O Pai também é Pai da igreja que está nos céus. O Pai é Pai de uma única família. Aqueles que estão em Cristo aqui e aqueles que estão em Cristo já na glória pertencem a uma única comunidade, a um único povo, a uma única igreja. A igreja do Pai. A igreja de Jesus. Em Cristo, todos que creem se tornaram filhos de Deus e nós nos tornamos uma única família. Isso é extraordinário da Bíblia. Por quê? Há uma separação momentânea entre a igreja do céu e a igreja da terra. Existe uma igreja militante e uma igreja triunfante. Mas a Bíblia diz que um dia essa última separação será removida e os céus descerão. A Bíblia traz essa imagem, Apocalipse. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial descerá. E com ela a igreja que está no céu. Para que todos nós
habitemos juntos num novo céu e numa nova terra. Essa é uma certeza que a Bíblia nos apresenta, por isso acreditamos no reencontro. Oramos ao nosso Pai, que é Pai apenas, não é Pai apenas da minha vida, mas é Pai também dos meus irmãos. É Pai de uma igreja que foi fundada pelo próprio Deus, de um povo que foi constituído pelo próprio Deus, de geração em geração, de história em história. Sabe o que significa? Que você não é o protagonista da sua história. Você é apenas um dentre tantos. Você é uma parte de um todo. Você é um tijolinho de um edifício que está crescendo, onde está sendo edificado sobre o alicerce dos profetas, dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular. Nós precisamos aprender, então, a olhar para a vida com um olhar mais espiritual. Parar de olhar para a vida apenas do ponto de vista de nós mesmos. Olhar para a vida apenas do ponto de vista das nossas necessidades. Mas aprender que nós fazemos parte de algo muito maior. E, portanto, devemos orar por coisas muito maiores. Devemos aprender a entender que essa história que nós estamos vivendo é apenas um extrato de algo muito maior. Se a gente aprender a compreender isso, a gente para de se desesperar por questões desta vida. Vou dar um exemplo. Muitos irmãos estão desesperados porque o seu candidato não venceu a eleição. Desesperados. Como se a nossa vida fosse uma vida que vai ser determinada por aquele que está sentado ou aquele que carrega uma faixa presidencial. Aprenda uma coisa. Aquele que governa o universo, ele está sentado no trono. Acima de todos os reis humanos, ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós nunca podemos perder isso de vista. Quando Isaías, no tempo de Isaías, o rei havia morrido, Isaías tem uma visão. Ele vê o trono e alguém sentado no trono. Quando a igreja está no final do primeiro século, numa perseguição terrível do Império Romano, onde todos os apóstolos haviam morrido, João está na ilha de Patmos exilado. Ele ouve uma voz que diz: João, suba para cá e olha as coisas a partir do céu. E o que ele vê? Um trono e alguém sentado no trono. Nós não podemos perder de vista que há algo muito maior do que aquilo que nós conseguimos discernir com os nossos olhos naturais. Há algo muito maior e mais profundo do que aquilo que a gente consegue compreender com a nossa lógica, com o nosso entendimento, com aquilo que nós conseguimos compreender aqui e agora. Por isso nós devemos orar por questões espirituais. Paulo está preso. Veja, Paulo está numa cadeia romana. Mas ele não ora para que Deus o liberte. Ele não ora para que sua situação material fosse aliviada. Ele ora pela igreja. Porque Paulo vai dizer na própria carta de Efésios que ele não era um prisioneiro de Roma, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo entendia que as suas cadeias não eram por conta do imperador, mas as suas cadeias eram por causa de Cristo. Paulo compreendia que havia um propósito para a sua cadeia. E olha que extraordinário isso.
Imagina se Paulo ficasse de braços cruzados ou murmurando contra Deus e dizendo: Senhor, por que eu estou na cadeia? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu não vou fazer absolutamente nada, eu vou ficar de braços cruzados, esperando o Senhor resolver essa questão, esperando o Senhor resolver este problema na minha vida. Nós perderíamos a carta que Paulo escreveu para Éfeso. Nós perderíamos a carta que Paulo escreveu para Colossos. Nós perderíamos a carta que ele escreveu para Filemão. Porque Paulo, na cadeia, ele produziu para o reino de Deus. Paulo, mesmo na cadeia, ele continuou servindo a Deus e alimentando a igreja de Jesus. Ele poderia simplesmente ficar de braços cruzados, esperando que as coisas melhorassem, que o cenário melhorasse, que a vida fosse exatamente como ele imaginava que seria. Porque Paulo, embora o Espírito Santo avisasse para ele que das cadeias que o aguardavam, mesmo assim ele prosseguia fazendo a vontade de Deus. Imagina se Paulo cruzasse os braços e esperasse as coisas melhorar. Nós não teríamos a carta de Éfeso. Isso faz com que a gente compreenda que eu e você precisamos entender que a nossa vida é uma vida que foi chamada para servir a Deus em propósitos muito maiores que muitas vezes a gente compreende, em propósitos espirituais. Talvez Paulo não tivesse a dimensão de que a carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso estaria sendo lida hoje aqui, sendo pregada para a edificação das nossas vidas. E quando nós nos concentramos em compreender que somos súditos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, nós oraremos, nós serviremos e nos dedicaremos àquele que é o único que pode ter toda a fidelidade do nosso coração. Aquele que é o único que não vai nos frustrar jamais. Aquele que é o único que jamais nos decepcionará. Por isso nós devemos orar por questões muito maiores que os nossos olhos podem ver. Nós devemos orar por questões espirituais. Paulo ora pelo Pai, por aquele que tem um povo que está no céu e um povo que está na terra. Ou seja, Paulo não ora apenas por questões terrenas, Paulo ora por questões espirituais. Mas ainda nós aprendemos aqui que precisamos orar para que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. O verso 16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. O que Paulo está dizendo é impossível nós não sermos impactados pelas coisas ruins que acontecem. Muitas vezes nós ficamos desanimados mesmos. Somos humanos. E nós não conseguimos vencer muitas vezes as más notícias que chegam a nós pela força do nosso próprio braço, pelo nosso entendimento ou pela a nossa condição humana. Por isso a gente precisa do poder do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. Então Paulo sabia que aquela igreja era composta de homens, de mulheres pecadores. Paulo sabia que a igreja é composta de pessoas humanas, não sobre-humanas. Então as coisas que acontecem nesse mundo, claro que nos afeta. As coisas que acontecem nesse mundo, claro que nos entristece. É claro que nos desanima, é claro que há um sentimento de injustiça. Mas nós não vivemos nesse mundo apenas como cidadãos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo como cidadãos do reino dos céus. E nós temos à nossa disposição o poder do Espírito Santo. Então, para que nós possamos avançar, perseverar na vida, seguir firmes no Senhor, nos propósitos eternos, nós precisamos da força do Espírito Santo. Então, Paulo ora para que seja concedido
ao interior do coração daqueles irmãos o Espírito, para que o Espírito possa fortalecer aqueles irmãos. E algo a gente precisa pensar aqui. Será que aqueles irmãos não tinham o Espírito Santo? Claro que eles tinham. Paulo se dirige à igreja de Éfeso como aos santos. Ou seja, Paulo sabe que aqueles irmãos eram irmãos que tinham o Espírito Santo. Mas há uma diferença em ser a habitação do Espírito e estar cheio do Espírito. Há uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Muitos têm o Espírito residente, mas não têm o Espírito presidente. Muitos são a habitação do Espírito, mas não estão cheios do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito, e Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que quando ouvimos o Evangelho, quando cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas ser a habitação do Espírito não faz de nós estarmos cheios do Espírito, porque para estar cheio do Espírito nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. E nós buscamos estar cheio do Espírito Santo por meio das disciplinas espirituais. Não há como estarmos cheios do Espírito Santo sem as disciplinas espirituais. Não há como estar cheio do Espírito Santo sem oração. Não há como estar cheio do Espírito Santo sem a palavra de Deus. Não há como estar cheio do Espírito Santo sem a comunhão da igreja. Não há como estar cheio do Espírito Santo sem a participação das ordenanças de Jesus Cristo. Não há como estar cheio do Espírito Santo se nós não aproveitarmos e desfrutarmos das dádivas, das bênçãos que Deus deixou disponível para nós, para o nosso próprio crescimento espiritual. Então Paulo ora para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida no Espírito Santo. O Espírito Santo precisa residir em nós, mas também precisa presidir a nossa vida. Quer estar forte espiritualmente? Se encha do Espírito Santo de Deus. E você ora para isso? Você ora para que o Espírito Santo de Deus cresça dentro de você? Você ora para que você esteja cheio do Espírito? Quantas vezes você orou por isso essa semana? Para pensar. Todas as orações que você fez essa semana. Quantas vezes você orou para estar cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você orou para que Deus fizesse você crescer espiritualmente? Quantas vezes você orou para que você pudesse ter mais prazer nas coisas de Deus? Quantas vezes você orou para que as coisas espirituais fossem mais importantes para você do que as coisas materiais? Quantas vezes você orou essa semana pedindo para que o Espírito Santo pudesse de fato encher a sua vida com a presença de Deus? Paulo está na cadeia. E eu não tenho dúvidas que ele só foi capaz de se colocar diante de Deus de joelho e escrever esta carta, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não dá para ele escrever uma carta tão preciosa, inspirada pelo próprio Deus, sem estar cheio do Espírito Santo. Então ele sabe que o mesmo Espírito que estava fortalecendo a sua vida naquelas cadeias, é o Espírito que poderia fortalecer a igreja de Éfeso. E esse mesmo Espírito precisa fortalecer as nossas vidas. Mas ainda, Paulo vai nos ensinar a orar para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Verso 17 a 19 diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Veja que interessante. Como nós dissemos, aquela
aquele povo, aquela comunidade dos Efésios, era uma comunidade cristã que tinha o Espírito Santo. Assim também eles tinham Cristo em seus corações. Mas Paulo vai utilizar, da mesma forma como ele utilizou o Espírito Santo, ele vai utilizar agora a pessoa de Cristo. E ele ora, então, para que Cristo possa habitar pela fé no coração daquela igreja. Paulo está falando de uma morada do coração, de intimidade com Jesus. Paulo está falando de um coração sendo dilatado pela presença de Jesus. A ideia aqui é, Jesus é muito maior do que o nosso coração. Jesus é muito maior do que o nosso coração. Nosso coração é muito pequeno para habitar Jesus. Então a oração de Paulo é que esse coração seja dilatado em Jesus. Para que esse coração seja dilatado no conhecimento de Jesus. Para que o coração seja dilatado ao ponto de Jesus fazer residência em nós. Para que nós tenhamos intimidade com Jesus. E aqui então a gente aprende que nós devemos orar para que todos possam conhecer o amor de Jesus. Pois só o amor de Jesus é que vai nos dar contentamento para a vida. Por isso Paulo ora para que Cristo habite no coração da igreja, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim, conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Paulo ora para que a igreja pudesse conhecer o amor de Jesus. Você conhece o amor de Jesus? Você conhece e compreende o que Jesus fez por você? Já parou para pensar nisso? Com profundidade? Você já compreendeu quem você era quando Deus resolveu te salvar por meio do Evangelho? Você já compreendeu, como disse o pastor Áquila na primeira mensagem, que nós éramos merecedores de condenação e de ira? Mas Cristo bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que nenhuma gota da ira de Deus caísse sobre nós. E era isso que nós merecíamos. E para que Ele pudesse tomar o cálice da ira de Deus em nosso lugar, Ele precisou abrir mão do seu ser igual a Deus, segundo as Escrituras. Ele precisou se esvaziar de si mesmo para vir a um homem em forma humana. Olha que incrível isso. Ele se colocou para ser cuidado pelos homens. O Deus que sustenta tudo pelo seu poder. O Deus que governa todas as coisas. O Deus que cuida de tudo e de todos. Se colocou para ser cuidado pelos homens. Ele precisou ser amamentado. Ele precisou ter cuidados básicos para que ele pudesse crescer e se desenvolver em forma humana. E a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. A cruz não foi a maior humilhação de Jesus. A maior humilhação de Jesus foi abrir mão de seu ser igual a Deus e vir ao mundo em forma humana. Ele se humilhou. E sabe por que ele fez isso? Porque ele te amou de tal forma para que você não enfrentasse, para que você não tomasse nenhuma gota do cálice da ira de Deus, para que você pudesse passar eternamente do lado do Senhor. Sabe esse mundo que você quer construir, que você tanto anseia, e a gente de fato anseia? Sabe esse mundo que a gente quer, de um mundo de mais prosperidade, de um mundo com menos desigualdade social, um mundo com menos violência, um mundo com mais fraternidade?
Sabe, esse mundo que a gente quer, que todos nós ansiamos, e muitas vezes nós colocamos esse anseio nas coisas desta vida, como se fosse possível desfrutar disso nesta vida. Esse anseio por uma vida melhor é um anseio que o próprio Deus coloca no nosso coração. A grande questão é que às vezes a nossa visão está desfocada. E a gente acredita que é possível viver isto aqui, mas não é. Não é possível. E nenhuma forma de governo humano é possível. Não é possível. Sabe por quê? O que o nosso coração mais anseia, no fundo, é o próprio Deus. O que nós fomos criados para adoração. Só que muitas vezes nós trocamos a glória do Criador pela glória das coisas criadas. Só que há esse anseio de uma vida melhor. Há esse anseio de desfrutar de paz. Há esse anseio de viver felicidade. Há esse anseio de viver uma vida mais justa. Mas não é possível onde humanos governam humanos, porque humanos são pecadores. Sempre vai faltar alguma coisa. Não se engane. A gente pode dizer assim, mas pastor, olha para as nações que vivem no primeiro mundo. Olha para o Japão. Olha para a Noruega. Olha para a Suécia. Olha como é que eles têm prosperidade. Mas olha como é que há suicídio lá. Olha como é que há suicídio. Olha como há pessoas infelizes, com tanta riqueza ainda são infelizes. Vi uma reportagem essa semana de um homem que ganhou na loteria. Não sei quem viu isso. Ele disse que a vida dele hoje é mais chata do que era quando ele era pobre. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que as coisas desse mundo são suficientes para satisfazer um coração que só pode se satisfazer na glória de Deus. Nosso coração é guloso, meus irmãos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente se satisfaz, mais a gente precisa daquela coisa. Por isso nós somos escravizados aos nossos próprios vícios. Porque só Deus pode preencher um coração que foi preparado para ser um coração adorador. Por isso todo esse anseio que nós temos por uma vida melhor precisa estar sendo colocado, objetivado em Deus, para que Deus seja, então, aquele que vai receber esse nosso anseio. E em Deus nós experimentaremos o contentamento. Um contentamento para hoje. Para hoje. E uma plenitude amanhã. Um contentamento hoje que aponta para uma plenitude de vida amanhã. O dia quando o nosso Rei voltar de forma plena, para de forma plena reinar sobre nós, nós viveremos então num tempo onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem violência, nem nada dessas coisas, mas desfrutaremos plenamente da presença do Senhor. Portanto, nós devemos orar por coisas espirituais. E aí, em quinto lugar, devemos orar e confiar em Deus. Ele é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos para a glória dele. O verso 20 e 21, Paulo conclui a sua oração e ele diz: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, para fazer todas as coisas boas, para fazer bem todas as coisas, para fazer com perfeição todas as coisas. Aquele que é poderoso para isso.
pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. A gente, quando ora, a gente fala com aquele que faz tudo com perfeição. O imperfeito somos nós. O imperfeito somos nós. Nós oramos aquele que é perfeito. E esse perfeito tem todo o poder. Então ele pode fazer coisas grandiosas. A grande questão é que muitas vezes nós somos muito limitados na nossa oração. Nós oramos por coisas pequenas. Nós oramos por coisas para esta vida. Nós somos muito limitados na nossa oração. E como eu disse ontem, às vezes nós oramos achando que estamos pedindo pão, mas na verdade estamos pedindo pedra. Porque a gente tem um recorte muito pequeno da nossa própria história. E muitas vezes a gente não sabe nem do que a gente precisa. Então a gente não sabe o desdobramento daquilo que a gente pede. A gente não conhece o futuro. A gente ora achando que o nosso pedido, de fato, é o melhor pedido. Mas o que Paulo nos ensina aqui, que o melhor pedido é o pedido que é de acordo com aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas. E por isso nós deveríamos confiar nesse Deus. Nós deveríamos descansar nesse Deus. Nossa dificuldade em orar passa pela dificuldade em descansar em Deus. Temos muita dificuldade de descansar em Deus. No fundo, só confiamos quando nós estamos no controle das coisas. Por isso nós temos medo de andar de avião. Quem tem medo de andar de avião? Só eu? Mas por que a gente tem medo? Não é porque o avião não é porque o avião é um transporte inseguro. É porque quando a gente entra ali, a gente tem que confiar em outro. É um que pilota e leva todo mundo. E muitas vezes a gente não quer entregar o controle para outro. É por isso que muitas vezes nós não descansamos e confiamos em Deus. Porque no fundo nós queremos ter o controle das coisas. Mas não é possível. É um engano e uma ilusão achar que nós teremos o controle da vida. Por isso, nós deveríamos orar por questões espirituais, confiar em Deus, descansar no Senhor. No fundo, oramos pouco. Assim como desejamos pouco andar de avião, orar é dar o controle para Deus. Quando fazemos, nós fazemos, mas quando oramos, é Deus que faz. Por isso, descanse no Senhor. E Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, estamos diante do Senhor. E queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor nos ensine a orar por coisas espirituais. Nos ensine, ó Deus, a olhar para a vida a partir do olhar espiritual. Nos ensine, ó Deus, a amar a igreja e orar pela igreja. Nos ensine, ó Deus, a orar para estarmos cheios do Espírito Santo. Nos ensine, ó Deus, a orar ao nosso Pai, que é Pai de todos, não apenas daqueles que estão na terra, mas também daqueles que estão nos céus, nos indicando que há algo muito maior do que aquilo que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Nos ensina, ó Deus, a orar para estarmos cheios do Espírito e cheios de Jesus Cristo em nossos corações, ao ponto de nosso coração, ó Deus, ser agigantado para termos intimidade com o Senhor, ó Deus, e assim encontrarmos paz e descanso, mesmo diante de circunstâncias que tragam tribulações, mesmo diante de circunstâncias que sejam difíceis para nós, mas que nós, ó Deus, possamos descansar em Ti, confiando no Senhor, descansando no Senhor e sabendo que o Senhor
já provou o seu amor por nós, que o Senhor nos ama e cuidará de nós para sempre. Nos ajude, ó Deus, a descansar nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém.